fazer aqui a pergunta do Murilo. Murilo, primeiro faz um comentário, né? Que a sua mãe é muito motivadora nos estudos da Conscienciologia. Ele adorava quando o professor Valdo brincava com ela nas tertúlias. E aí ele te pergunta: a TENEPS te auxiliou na descoberta das retrovidas relacionadas ao grupo Karma? Sim, Murilo, me auxiliou sim, me auxiliou a entender um pouco qual é a minha situação hoje, qual é o meu papel hoje no meu grupo Karma. Então, já teve situações semelhantes em outras vidas, em que eu fiz um papel parecido com o de hoje, só que hoje eu estou mais lúcida, eu estou mais consciente, eu sei mais o que está acontecendo no contexto. Já tive projeções de entender, por exemplo, vida minha e do meu duplista. Então, a TENEPS ela vai auxiliando a gente a compreender as nossas ações e reações, o nosso vínculo. Por que às vezes falar determinada coisa vai chatear tanto aquela pessoa? Por que não? Porque às vezes você tem que se posicionar firme com aquela atitude e às vezes você pode ir mais tranquilo. Isso tudo a gente pode observar com a própria evolução da TENEPS. Perfeito. E aí, falando ainda em Grupo Karma, Mário Lux tem mais uma pergunta. Professora Laísa, o que pode facilitar o tenepsista ter retrocognições? Qual a postura do tenepsista quando se lembra desta retrocognição? Quais dicas você pode dar? Vamos lá. Facilitar. Primeiro, a questão da autoimagem, né? Tá você, o seu amparador ali e o assistido. Igual, gente, é no dia a dia, né? Não é porque a gente não tá vendo as consciex que não existe todo o maxi-mecanismo, não existe a multidimensionalidade. Então, desdramatizar isso daí. Abre mão da autoimagem, porque todo mundo tá vendo você, do jeitinho que você é, né? Então, assim, primeiro ponto. Segundo, para que querer ter retrocognição? Eu acho que essa é uma das principais perguntas. Qual a função vai ter na sua vida ter uma retrocognição? Você vai usar para quê? É sempre trabalho? Vai ser às vezes, né? Não estou falando diretamente para você não, mãe, tá? Mas assim, vai ser às vezes para a pessoa falar: eu sabia que isso era assim, eu sabia que era desse jeito. Qual que é o motivo, né? Você tem um raciocínio assistencial do conhecimento, né? Quando a sua cognição aumenta, você consegue aumentar a sua assistencialidade. Quando a pessoa começa a entender que isso é um ciclo, como o Luciano falou, começa a dar valor nas pequenas questões de retrocognição. Outra coisa, eu coloquei aqui, né, como item para falar, não se preocupar com o CPF de quem você foi no passado, né? Ah, porque eu quero saber se eu fui a fulana de tal, que era isso, que era aquilo. Eu, particularmente, ainda não estou nesse ponto de pesquisa serexológica, porque, para mim, hoje eu ainda não consigo parar para aprofundar nessas minhas pesquisas. E até agora, o que eu tive de retrocognição me ajudou no trabalho, sem eu precisar dar o nome, o CPF de quem eu fui. Isso já é interessante. Outra questão, aproveitar qualquer experiência que tenha na TENEPS retrocognitiva para reciclar. Quando você tem uma retrocognição, ali vai ter um ponto que você vai olhar e falar assim, isso daqui eu ainda tenho e eu posso reciclar isso daqui. Então, aproveitar como quase que um presente, né? Para mim, eu sinto como se fosse um presente. Porque me mostra coisas que eu não estava enxergando e eu consigo me atualizar de quem eu sou hoje, dos meus trafores hoje, do que eu preciso melhorar. E autorresponsabilização também é bem importante. Quer ter retrocognição? Ok. Então, vamos bancar a nossa influência nas outras consciências daquela retrocognição. Vamos bancar? Então, vamos bancar. Beleza. Aí eu acho que os amparadores provavelmente tendem a, pela minha experiência, eu tô falando por mim, tendem a dar uma mãozinha, tendem a ajudar. E é isso, né? Valorizar as experiências que já tem.
E aí, assim, dentro desse processo de valorização, é, tem pessoas, por exemplo, que não têm o fenômeno retrocognitivo tão lucidamente, tão, né, ou uma rememoração de uma retrocognição, às vezes tem projeção com cunho retrocognitivo, né, com fundo retrocognitivo, mas não uma retrocognição propriamente dita. Como que, se, então quero entender se isso também acontece com você, ou se só fenômenos muito claramente retrocognitivos, e se acontece, como que você mapeia isso e destrincha isso em indícios serexológicos? Por exemplo, vou falar de bolsão religioso, né? Eu sou professora hoje em dia, sou filha de professora, amo a minha profissão mesmo, assim, amo a minha profissão. E tenho, na minha família, processos religiosos, né? Então, não dá para negar que eu tenho ali. Então, eu não preciso de retrocognição para saber que eu tenho um histórico religioso. Eu atendo na TENEPS, a gente percebe, né? A percepção da Consex. Ah, mas eu não vejo Consex, tudo bem. O que você pensa durante a TENEPS? Vem algum pensamento? Aquele pensamento é de que característica? É de que bolsão? Uhum. Ah, não, a minha TENEPS é mais com um processo energético. Ok. Então, quais são os seus traços que te levaram a ter aquele conflito, por exemplo, no dia que você levou para a TENEPS? Você está se culpando? Você foi para a TENEPS culpado daquela situação? Poxa, peraí. Culpa é um traço religioso. Aí a gente já tem mais um ponto. Isso aí tudo eu tô falando de mim, tá, gente? Estou falando de mim. Processo da culpa. Ok. Aí você está trabalhando e, de repente, você é convidada, igual foi meu caso, para ser jurada de um mega evento que estava acontecendo na instituição que eu trabalho, que o meu professor, que era meu melhor amigo lá naquela instituição, que era o professor de artes, para variar, né? O professor de artes, ele fez uma encenação do Inferno de Dante. Então, assim, ele me ligou e falou, Lauísa, você aceita ser jurada? Os meninos vão fazer um teatro, uma ambientação, vai ser super legal. Eu, tenepsista jejuna, 3 meses de teneps, inocente, aceito, adoro, né? Legal, teatro, meus alunos, nossa, agora que eu quero. Gente, eu cheguei lá e o processo estava assim, Pipocando. o Inferno de Dante. Então, tinham 9 salas espalhadas, e aquilo ali eu tinha acabado de começar a TENEPS, e eu comecei a iscar umas consex que eu falei, gente, como é que eu vim parar aqui desavisada? Aí eu vi o processo lá que eles estavam encenando a queimar uma bruxa, dali eu falei, é demais para mim. O amparador da TENEPS, eu tava sentindo a sinalética, daí eu pensei, falei assim, eu acho que eu tô dando trabalho demais. Acho que isso não era uma coisa que uma tenepsista jejuna vai ser inocente, vai se enfiar, mas aí já mostra o quê? Você tá vendo cenas relacionadas à religião. Aí eu venho para o meu trabalho novo, a pessoa que senta do meu lado, que é minha amiga, também é a professora de artes, e é a fase dos alunos todos fazerem maquetes de igreja. E aí a mesa da minha frente, a mesa que está vazia. E a maior maquete de igreja fica na frente da minha mesa. Tanto que eu não consigo olhar os meus colegas, eu só vejo a igreja. É. As TENEPS, as consex na TENEPS. Então, assim, não precisa ter a retrocognição, é só observar os dados.